Seja bem-vindo à formação em Data Analytics do Grupo Ito Nihon. Eu sou Eduardo Ito e nesta primeira aula eu quero te convidar para uma conversa. Não é uma aula técnica, viu? Não tem fórmula, não tem código, não tem planilha. Ainda, é uma conversa sobre algo que você já faz todos os dias sem perceber. E a promessa que eu faço aqui, ela é bem simples. Quando essa aula terminar, você vai enxergar o seu próprio trabalho de um jeito diferente. Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Pensa comigo numa manhã comum. Você acordou hoje, provavelmente olhou para o seu celular antes mesmo de sair da cama. Talvez você tenha checado a previsão do tempo. Decidiu se ia levar guarda-chuva ou não. Olhou o trânsito antes de sair e aí acabou escolhendo uma rota diferente. Abriu o aplicativo do banco para ver se tinha saldo antes de passar o cartão no café. Abriu o e-mail no trabalho, deu uma passada de olho em cada um dos assuntos e decidiu qual responder primeiro. Tudo isso aconteceu em menos de 1 hora. Agora eu te faço uma pergunta. O que todas essas situações têm em comum? Pensa um instante. Tudo isso são dados e todo esse tempo eles estavam virando decisões. A previsão do tempo era um dado. A sua decisão de levar ou não o guarda-chuva foi a ação. O saldo da conta era um dado. Passar ou não o cartão foi a ação. Você já usa dados todos os dias. Talvez você apenas não perceba isso ainda. E é exatamente isso que essa formação vai mudar. Antes de continuar, eu preciso desfazer um medo que muita gente carrega. Quando a gente fala em dados, muito profissional pensa: "Xiii, isso é coisa de TI. Preciso saber programar. Não é para mim." Mas dado existe desde muito antes do computador existir. O comerciante que anotava no caderno quantas sacas de arroz vendeu na semana já trabalhava com dados. A diferença entre ele e você hoje não é o conceito, é a escala. Hoje temos mais dados, mais rápido e mais fácil de organizar. A competência que essa formação vai te dar é exatamente essa: usar escala a seu favor. Existe uma cadeia que você vai ouvir muito nessa formação: dado, informação, conhecimento e decisão. Vou te dar um exemplo concreto para fixar. Você chega no médico e ele anota: temperatura 37,8 graus. Esse número sozinho é um dado. Mas quando o médico junta esse número com os 2 dias anteriores, 37,2, depois 37,6, agora 37,8, ele começa a ver uma tendência. Essa tendência é informação e a partir dela ele decide: vamos tratar ou observar mais um dia? Dado bruto não decide nada. É quando você o transforma em informação que ele começa a ter valor. Agora, eu quero que você pense no seu próprio trabalho. Se você é de RH, folha de ponto, histórico de contratações, avaliação de desempenho, tudo isso são dados. Se você é do financeiro, extrato, notas fiscais, fluxo de caixa, dados. Comercial, pedidos, devoluções, histórico de cliente, dados. Logística, prazo de entrega, rotas, fornecedores, dados. Você já convive com esses dados. O que essa formação vai te dar é a capacidade de usá-los melhor, de transformá-los em decisões mais inteligentes. Até agora, a gente falou do seu dia a dia. Mas o que acontece quando uma empresa, a sua empresa, começa a usar dados de verdade? E o que acontece quando ela não usa? É isso que a gente vai ver agora. Existem 4 grandes formas pelas quais dados fazem diferenças dentro das organizações. Primeiro, entender o cliente.
Saber o que ele compra, quando, com que frequência, o que ele para de comprar. Segundo, reduzir custos. Identificar onde o dinheiro está sendo desperdiçado antes que alguém perceba no resultado. Terceiro, antecipar riscos. Saber que um fornecedor está atrasando antes que o atraso vire um problema. E quarto, decidir mais rápido. Quando você tem informação organizada, você não precisa esperar o fim do mês para saber como está o negócio. E isso tudo chega até o cliente de um jeito muito concreto. Quando um serviço de streaming sugere exatamente o filme que você estava com vontade de assistir, foi dado. Quando seu pedido chega antes do prazo prometido, planejamento com dados de logística. Quando o banco avisa que uma cobrança parece suspeita antes de você perceber, algoritmo de detecção de fraude. Em todos esses casos, alguém coletou dados, transformou em informação e tomou uma decisão melhor. Essa decisão chegou até você como uma experiência boa, ou quando falta isso, como uma experiência ruim. Mas existe o outro lado. Existe o que a gente chama de decidir no achismo. Decidir com base na intuição, na experiência ou no eu acho que. Olha, eu não estou dizendo que isso é sempre errado. Intuição tem valor. A gente vai falar sobre isso. O que eu estou dizendo é que quando você tem dados disponíveis e não os usa, você está deixando o valor na mesa. E o custo disso não aparece num relatório. Ele é invisível. Deixa eu te contar uma história. 2 lojas, mesma rua, mesmo produto, mesma época do ano. O dono da loja A comprou estoque com base no que achava que ia vender. Esse produto sempre vai bem no inverno. Comprou muito. O dono da loja B olhou as vendas dos últimos 3 anos, mês a mês. Viu que esse produto tinha caído 20% no inverno passado por conta de um concorrente novo. Comprou menos. No fim do primeiro trimestre, a loja A estava com estoque encalhado, capital parado, fazendo promoção com prejuízo. A loja B tinha vendido quase tudo, capital de giro livre, já pensando no próximo pedido. Mesma oportunidade, mesma rua. O que mudou foi a decisão e o que informou a decisão. O que a loja A perdeu não apareceu como prejuízo de usar achismo em nenhum relatório. Apareceu como despesa de armazenagem, como desconto na liquidação, como capital imobilizado. É o iceberg. A parte visível é pequena. O custo real fica embaixo da superfície. Oportunidade perdida não tem linha no balanço. Ela simplesmente não acontece. E é por isso que o custo de não usar dados é tão difícil de enxergar e tão real ao mesmo tempo. Mas antes que você pense que eu estou dizendo para jogar a experiência fora, não estou. O profissional que usa dados não descarta a intuição. Ele atesta. Você tem 20 anos de experiência numa área. Ótimo. Dados vão te ajudar a confirmar o que você já sabe, ou a descobrir quando o mercado mudou e a sua intuição ainda estava presa no passado. A pergunta não é dado ou experiência, é dado e experiência, os dois juntos. Esse é o profissional que toma as melhores decisões. E por que isso importa tanto agora? Porque nunca foi tão fácil ter acesso a dados quanto hoje. Ferramentas que custavam uma fortuna há 10 anos estão no celular de qualquer profissional. E isso é ótimo, mas tem um detalhe. Se ficou fácil para você, ficou fácil para todo mundo, incluindo a concorrência. Usar dados bem, diga-se de passagem, deixou de ser diferencial de especialista, virou expectativa de qualquer profissional que quer continuar relevante. Até pouco tempo atrás, quando um executivo falava em dado, o assunto ia para a área de TI. Hoje não.
Hoje, dado é pauta de diretoria, é estratégia, é diferencial competitivo. As empresas que crescem mais rápido são as que tomam decisões mais rápidas. E decisões mais rápidas precisam de informação confiável, bem organizada e na hora certa. Isso vale para uma multinacional, vale para uma pequena empresa, vale para qualquer profissional que toma decisões todos os dias, que é você. Mas tem um lado dessa história que a gente não pode ignorar. Dado é um ativo poderoso e todo ativo poderoso tem uma responsabilidade junto. Antes de usar qualquer dado, 2 perguntas precisam ser respondidas. Primeiro, posso usar? Esse dado foi coletado com consentimento? Existe uma finalidade legítima? Respeito à privacidade das pessoas? É disso que trata a Lei Geral de Proteção de Dados, famosa LGPD? Segundo, posso confiar? Porque dado errado é pior do que não ter dado. Ele te engana com cara de certeza. Essas 2 perguntas vão aparecer de novo mais à frente, quando a gente entrar no método claro. Guarda isso. Dados não são exclusividade de uma área. RH usa dados para entender rotatividade, perfil de contratação e clima organizacional. Financeiro usa para controle de caixa, projeções, identificação de desvios. A área comercial para entender qual cliente compra mais, qual produto está caindo, onde o esforço de vendas está mal alocado. Logística para prazo, rota, fornecedor e estoque. Engenharia para manutenção preditiva, qualidade, produtividade. Independentemente de onde você trabalha, os dados estarão lá. A diferença é saber o que fazer com eles. E para fazer isso, essa formação vai te dar um método desenvolvido pelo Grupo Ito Nihon e que vai te acompanhar do começo ao fim. Ele se chama Método Claro. Como transformar dado em decisão. A letra C, de contexto. Qual decisão eu preciso tomar? A gente começa pela decisão, não pelo dado. L, de levantar. Quais dados existem? De onde ele vem? A, de avaliar. Esse dado é confiável? Posso usá-lo? É aqui que entram qualidade e ética. R, de revelar. O que o dado está mostrando? O, de optar. Qual decisão eu tomo agora? E o que eu aprendo com ela? A partir da próxima aula, cada encontro vai te dizer em que passo do método claro a gente está. É o fio condutor de toda a formação. Essa formação ela tem 6 disciplinas. Fundamentos de dados, que é essa aqui, onde a gente está agora. Depois vem Excel Analytics, SQL Server, Power BI, Python aplicado e inteligência artificial aplicada. Cada uma dessas disciplinas é uma ferramenta a serviço de decisões melhores. Quando você terminar essa formação, você vai ter um método claro e vai ter as ferramentas para executá-lo em qualquer situação. A cada disciplina, o método vai ficando mais poderoso nas suas mãos. Nas próximas 24 horas, eu quero que você identifique 5 momentos em que usou um dado para tomar uma decisão. Pode ser qualquer coisa, a previsão do tempo, o saldo do cartão, o horário do transporte, uma meta do trabalho. Para cada um, anote 4 coisas. Pega papel e caneta aí. Qual foi o dado? Qual decisão ele ajudou a tomar? O que poderia ter dado errado se você tivesse decidido no achismo? E se a fonte do dado era confiável? Essa última coluna, a fonte era confiável, é o início do passo avaliar do método claro. Traga isso preenchido para a próxima aula. Você entrou nessa aula achando que dados eram distantes, técnicos, complicados. E agora você sabe que não. Você já usa dados todos os dias. Você sempre usou. O que essa formação vai mudar é a consciência sobre isso e a sua capacidade de fazer isso melhor. Com mais método, com mais resultado. Lembre da frase que vai te acompanhar ao longo de toda essa jornada. Você não precisa se tornar um analista de dados para usar dados melhor todos os dias.
Na próxima videoaula, a gente vai abrir o capô. Vamos ver o que é um dado de verdade, como ele se organiza e como você lê um conjunto de dados sem nenhum medo. Eu te vejo lá.